Olá, meu nome é Betânia. Este trabalho, o Índice de Estado Trófico para Fósforo Total, aplicado na subbacia do Rio Alto Paraguai, em Mato Grosso, foi desenvolvido juntamente com o Dr. Oalas e a doutora Janiele. A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei das Águas, em seu artigo 8º, estabelece que os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. A Lei das Águas trouxe importantes avanços para a gestão ambiental no Brasil. O território brasileiro foi dividido em 12 regiões hidrográficas. A ANA, Agência Nacional de Águas, criada pela Lei 9.984 de 2000 e regulamentada pelo Decreto 3.692 de 2000, é responsável por implementar em sua esfera de atribuições a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial é importante porque sua área influencia a quantidade e a qualidade de água produzida. O estado de Mato Grosso possui 3 importantes regiões hidrográficas: Amazônica, Tocantins-Araguaia e Paraguai. Embora pertencentes a grandes bacias hidrográficas, muitos rios possuem ligações estreitas com os lugares que atravessam, representando dessa forma uma unidade hidrográfica e recebendo o nome de subbacia. Diante disso, além da divisão nacional, os estados fizeram divisões hidrográficas próprias para fins de gestão, utilizando diferentes critérios. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, órgão executor da Política Estadual de Recursos Hídricos, realiza periodicamente, em períodos sazonais distintos, estudos que objetivam avaliar a qualidade das águas superficiais do Estado. Diante da crescente complexidade dos problemas relacionados ao uso da água, torna-se cada vez mais necessário compreender os processos que controlam o movimento da água e os impactos de mudanças do uso do solo sobre a quantidade e qualidade dessa água. A subbacia do Rio Alto Paraguai desperta especial interesse e ocupa posição de destaque por abrigar o Pantanal Mato-Grossense, a maior área úmida contínua do planeta. Desde a década de 70, com o processo de expansão da fronteira agrícola, tanto as terras planas dos topos dos chapadões quanto as terras mais baixas vem registrando significativo desenvolvimento socioeconômico, como intenso uso e ocupação do solo, sem obedecer a um ordenamento territorial. Esse aumento de demanda tem causado forte pressão antrópica sobre os ambientes aquáticos, o que pode provocar um crescimento excessivo de macrófitas e de fitoplânctons, a mortandade de peixes e outras espécies aquáticas, além de afetar a saúde humana através do contato ou ingestão da água contaminada. Conhecer a qualidade da água disponível é fundamental para uma boa gestão dos recursos hídricos. Sendo assim, foram desenvolvidos vários índices e indicadores ambientais para a avaliação desta, com base em suas características físico-químicas e biológicas. O uso do índice de estado trófico para fósforo total constitui metodologia prática de avaliação da qualidade, disponibilidade e o efeito do aporte de fósforo em corpos d'água, facilitando a interpretação e a divulgação dos resultados obtidos, e quando aplicado a corpos aquáticos de uma mesma região, permite uma rápida avaliação comparativa do estado trófico dela. O fósforo é um nutriente de grande relevância na cadeia alimentar. Ele faz parte das membranas fosfolipídicas, forma a molécula de adenosina trifosfato, ATP, que estoca energia em suas ligações químicas. Por isso, ele é encontrado no ambiente tanto na forma orgânica quanto na forma inorgânica, ligado a metais e também a outros íons. É importante controlar sua entrada e acumulação nos corpos d'água, pois quando descarregado em altas concentrações, secundados às boas condições de luminosidade, temperatura, pH, é responsável pelo enriquecimento do meio aquático. Esse processo recebe o nome de eutrofização
Ele pode ocorrer de forma natural ou ser induzido e acelerado por ações antrópicas, como drenagem de fertilizante agrícola, detergente, resíduos de mineração. Um dos mais relevantes impactos da aceleração do processo de eutrofização é o aumento da probabilidade de ocorrência de floração de algas, sobretudo as cianobactérias potencialmente tóxicas, as quais podem afetar a qualidade do curso d'água, principalmente no que diz respeito ao abastecimento público. A eutrofização é um dos mais importantes problemas ambientais e sociais de qualidade da água na atualidade, uma vez que consiste numa ameaça à saúde pública e aos usos múltiplos dos recursos hídricos, além de provocar perdas econômicas significativas e produção de gases tóxicos como amônia e gás sulfídrico. A eutrofização das águas está diretamente relacionada com a irresponsabilidade ambiental das ações antrópicas e que, na sua origem, está atrelada à cultura de consumo excessivo imposta pelo século XXI, associada à falta de governança. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi analisar a variação espaço-temporal das características tróficas em função do nutriente fósforo total dos principais rios da subbacia do Rio Alto Paraguai, no estado de Mato Grosso, por meio da determinação do Índice de Estado Trófico para Fósforo Total, proposto por Toledo e colaboradores em 1983 e modificado em 2004 por Lamparelli, utilizando dados de qualidade das águas entre os anos de 2015 e 2017 fornecidos pela SEMA. A subbacia do Rio Alto Paraguai tem uma área de aproximadamente 140.928 km². Ela é formada pelo seu rio principal, Rio Paraguai, seus afluentes pela margem direita, os rios Sepultuba, Santana, Cabaçal, Bugres e Jauru, e seus afluentes pela margem esquerda, que são Bento Gomes e o rio Cuiabá. No quadro 1, é possível visualizar os 13 pontos de monitoramento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente na bacia e os municípios aos quais eles fazem parte. A paisagem das cidades que fazem parte dessa subbacia tem sofrido mudanças significativas ao longo das últimas décadas em razão de ações antropogênicas apoiadas pela justificativa do fomento do desenvolvimento socioeconômico, sobretudo em Cáceres e em Tangará da Serra. Com estações seca e chuvosas alternadas, o clima da subbacia do Rio Alto Paraguai é tropical quente e subúmido, caracterizado por temperaturas médias anuais altas. O ciclo hidrológico e a dinâmica hídrica da região estudada são condicionantes ambientais que garantem a alta biodiversidade e mantêm o funcionamento ecológico de toda a região. Há um sinergismo entre as porções territoriais de planície e de planalto. Historicamente, a planície é conhecida como Pantanal, porém, a delimitação do domínio biogeográfico abrange porções além da planície. O frágil equilíbrio desse ecossistema pantaneiro está ameaçado pelas atividades econômicas desenvolvidas na subbacia. Os dados utilizados nesse estudo foram obtidos por meio do relatório de monitoramento de qualidade da água elaborados pela SEMA-MT, que atualmente opera uma rede de monitoramento qualitativo e quantitativo composta por 112 pontos de amostragem em todo o estado de Mato Grosso. Para fins de gestão dos recursos hídricos, a região hidrográfica do Paraguai é dividida em 13 unidades de planejamento e gestão, que são as UPGs, sendo 7 no estado de Mato Grosso e 6 em Mato Grosso do Sul. A rede hidrológica é composta por 36 pontos de coletas, desse total 17 pontos de amostragem estão situados na subbacia do Cuiabá, 6 na subbacia do Rio São Lourenço e 13 na subbacia do Rio Alto Paraguai, que foram os 13 apontados no slide anterior. Todas as estações de coletas estão cadastradas no banco de dados da ANA,
Os relatórios bianuais com os dados gerados são disponibilizados e podem ser consultados tanto no site da ANA quanto no site da SEMA. Todos os resultados de análise de fósforo fornecidos pela SEMA foram convertidos para a fórmula do cálculo de índice de estado trófico para fósforo total, proposto por Lamparelli, que é estabelecida para ambientes lóticos segundo esta equação. Após isso, com o resultado da equação, foi analisado a característica trófica de cada rio da região, que eles podem ser ultraoligotrófico, oligotrófico, mesotrófico, eutrófico, supereutrófico ou hipereutrófico, de acordo com o resultado obtido. Para verificar se os valores de fósforo total e do índice de estado trófico variam entre os anos e entre as estações, foi empregada uma análise de Cruz-Calvales, conhecida também como ANOVA, sendo considerados significativos valores de P menor ou igual a 0,05. Essa análise foi realizada com o auxílio do software PEST 3.25. Para verificar se existem padrões de distribuição espacial e temporal para os valores de fósforo total, foi empregada uma análise de componentes principais, PCA, também com auxílio do mesmo aplicativo. Em condições favoráveis ao escoamento superficial, elementos químicos como o fósforo e o nitrogênio são transportados para os cursos d'água, enriquecendo o meio e favorecendo o aumento da biomassa do fitoplâncton, crescimento de espécies de algas potencialmente tóxicas ou não comestíveis, o crescimento de biomassa de algas bentônicas e epifíticas, crescimento excessivo de macrófitas aquáticas, aumento da frequência da mortandade de peixe, redução da biodiversidade e da transparência da água, depleção de oxigênio dissolvido e diminuição do valor estético. Ocorre também o carreamento de herbicidas transportados depois da aplicação inicial através da lixiviação horizontal e vertical para as águas. Conforme Zanini, 2009, é preciso reduzir o aporte de nutrientes, tanto os provenientes da produção agrícola quanto os de áreas industriais e urbanas, para se manter uma boa condição ecológica do corpo d'água. Nos resultados analisados para a maioria das estações de amostragem, foi possível identificar níveis mais elevados de fósforo total e, consequentemente, de índice de estado trófico para fósforo em relação à variável fósforo total durante o período chuvoso, o que pode ser justificado pelo processo de lixiviação de sedimentos e carreamento de herbicidas transportados depois da aplicação inicial através da lixiviação horizontal e vertical para o curso d'água. Os resultados dos dados de fósforos obtidos nos anos de 2015, 2016 e 2017, os sítios de amostragem representaram nos períodos chuvoso e na estiagem um estado trófico de eutrófico a supereutrófico. Próximo slide. A análise de Cruz-Calvales mostrou que existem diferenças significativas entre os anos e entre as estações, para os valores de fósforo total e para os valores de índice de estado trófico. A análise de componentes principais corroborou os resultados evidenciados pela análise de Cruz-Calvales ao demonstrar a existência de padrões espaciais e temporais, tanto para os valores de fósforo total quanto para os valores de índice de estado trófico em relação ao fósforo total. Os dois primeiros eixos da PCA realizada com auxílio com os resultados do fósforo total explicaram juntos 80,72% da variação dos dados,
sendo que o eixo 1 foi responsável por 51,27% da variabilidade dos dados e o eixo 2 por 29,45% da variabilidade dos dados. Com relação ao índice de estado trófico, os dois primeiros eixos da PCA, realizada com os resultados do fósforo total, explicaram juntos 97,93% da variação dos dados, sendo que o eixo 1 foi responsável por 91,40% da variabilidade dos dados e o eixo 2 por 6,53% da variabilidade. Os resultados de índice de estado trófico para fósforo total devem ser considerados como uma medida do potencial de eutrofização dos corpos d'água, uma vez que o índice de estado trófico para fósforo total e o índice de estado trófico para clorofila A, eles atuam como uma relação de causa e efeito, porque enquanto o índice de estado trófico para fósforo total é uma medida do potencial de eutrofização, o índice de estado trófico para a clorofila A é uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador. E o índice de estado trófico consiste na média entre os resultados do índice de estado trófico para fósforo total e do índice de estado trófico para a clorofila A. Dessa forma, sugere-se a adoção da análise da variável clorofila A nos programas de monitoramento da qualidade de águas superficiais, para que se possa, assim, fazer um monitoramento do estado trófico de todas as águas dentro do estado de Mato Grosso e das águas do Brasil. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.